Então, vamos fazer o seguinte, ó. Hoje é a nossa aula do dia 27, né? 27 de março, tá? O professor Orlando que está falando, né? E eu vou dar sequência à aula que nós estávamos tendo aí do módulo de redes. Eu vou dar sequência do conteúdo da semana passada. Então, quem assistiu a aula da semana passada, hoje vai ver que a gente vai fazer esse fechamento aí de conteúdo mesmo, né? E a gente vai avançando, tá? Mas como eu combinei com vocês, como a gente está fazendo de modo online, aí eu vou estar avançando, mas de uma forma um pouco mais controlada, né? Um pouco mais pausada aí, tá bom? É, e também procurando trabalhar mais a parte de teoria, de conceitos e, claro, de como funciona a nível de configuração, o que é, né? E a prática, né, vai acontecer quando a gente voltar para o presencial e também teremos aqui a oportunidade de fazer alguma prática. Alunos que já têm aí um computador, que tem alguns equipamentos aí como um roteador, vai dar para fazer algumas atividades. Mas eu também espero que foi anunciada aí uma prorrogação até acho que dia 11 de abril. Então, na minha conta aqui, seriam mais umas duas aulas, tá? Eu vou comentar com vocês agora que na semana que vem nós não teremos aula, tá? Na semana que vem, sábado, né? Não teremos aula online. E no outro, sim, a gente vai ter uma aula online ainda, mas acredito que deve estar no final. Então, são mais algumas aulinhas aí para a gente segurar assim, depois a gente volta para o presencial, tá bom? Então vamos lá, gente. Ó, eu vou começar a aula aqui passando para vocês o resultado da atividade da semana passada, tá? Foram todos muito bem, né? Praticamente todos fizeram a atividade aí. Eu recebi as atividades, tá bom? A ideia da atividade é reforçar o conteúdo, né, que a gente vem estudando. Então eu pedi que vocês fizessem um estudo sobre a camada física e a camada de enlace, tá? E eu pedi que fosse realmente no caderno, que você escrevesse, tá bom? Porque aí é o momento de você refletir, de você falar a palavra, de você também ver se tá entendendo ali a ideia das camadas. Então, o Paulo entregou, tem vários alunos que entregaram. Eu vou citar alguns nomes aqui, mas se eu pular um ou outro nome, tudo bem? É só por conta da nossa correria aqui da aula, mas eu vou estar apresentando aqui o trabalho de vocês. Então, você vê aqui que nessa atividade aqui, ó, o Yuri falou para mim sobre a questão da camada física, que é a parte mecânica, dos elétricos, né? A parte como funcionam os procedimentos para ativar, manter o, o sinal, né? A parte de bits. Então, a linha, né, de resposta das atividades de vocês realmente é essa, tá correto. Tá bom? Então aqui eu tenho mais um trabalho, que é o do Matheus, né? Aqui ele fala da parte do enlace, né? Trata de algoritmos que permite que uma comunicação cliente, né, e confiável entre dois computadores adjacentes, ou seja, duas máquinas geograficamente conectadas por meio de um canal de comunicação que funcione conceitualmente como um fio, né? Então, a ideia é essa, tá, gente? O objetivo acho que foi cumprido de vocês, tá? E aí eu recebi bastante trabalho e é legal porque fortalece aqui o nosso módulo de rede, o nosso curso de rede, visto que eu estou vendo que vocês estão acompanhando e estão fazendo as atividades. Eu tô rodando rápido aqui, tá? Porque as respostas, elas, né, são, né, na mesma linha, então tá correto, tá bom? E como eu falei, de preferência, façam do jeito que estão aqui, no caderno, tá bom? Numa folha, tira foto e manda para a gente aqui, tá bom? Então foi feita aqui a atividade de vocês, aqui a do Cauê, ele fez aqui em PDF, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Eu tenho aqui mais alunos entrando, o Eric, o Williams e o Uri, tá, joia. Se eles chegarem aqui, ok, bacana. Legal. Então, ó, agora eu tenho praticamente todos os alunos na sala de aula. Para quem entrou agora, eu comecei a aula faz 2 minutinhos e eu fiz uma apresentação rápida do trabalho que vocês me entregaram, tá? Então, para quem entrou agora, só para entender aí o que eu mostrei, ó, eu mostrei as atividades que vocês entregaram lá no nosso grupo, tá bom? E aí, ó, eu fiz só uma apresentação dessa atividade, tá bom? E aí nós vamos, na aula de hoje, continuar com essa ideia de protocolo, tá?
E aí, pessoal, o trabalho que vocês fizeram sobre a parte física e a parte de enlace, ela está situada nessa imagem aqui, ó, é nessa área aqui, ó, tá vendo? Então, nessa área aqui, a gente tem uma referência de onde vocês trataram a camada física, né? Então, reparem que a camada física, ela vai tratar, assim, dessa questão, né, física, de existir como matéria, né? Mas existe, sim, essa questão eletrônica, sinal elétrico, né? Sinal eletrônico que é transformado em sinal digital, que passa por um processo onde vai se tornar uma informação abstrata, tá? Ou seja, um dado abstrato. A palavra abstrata aqui eu quero dizer que, nesse caso, ela fisicamente ela acaba não existindo. Então a gente tem aqui realmente uma camada, que é a camada física, que ela tem um grau muito importante e ela nos ajuda a entender como que essas questões de redes de computadores, de informática é possível, né? Ou seja, é como eu estou falando com vocês aqui, dando uma aula online, né? Hoje eu não estou liberando aqui a nossa imagem, nós não estamos nos vendo aqui, né? Mas poderia fazer isso e automaticamente vocês vão estar vendo minha imagem, eu vou estar vendo vocês, como eu também posso mandar texto para vocês, e isso chega até o aparelho de vocês, né? Vocês conseguem detectar isso. Então, assim, a camada física, ela tem o seu grau de importância, como todas as outras camadas também têm, né? Todas elas têm, mas algumas passam por essa questão, né, de, puxa, como as coisas acontecem, tá bom? A mesma coisa aí acontece lá na última camada, que é a camada 7. Reparem aqui a camada de aplicação e a camada de apresentação, né? Ó, a camada de aplicação ele coloca X Windows, web browsers, e-mail, net manager, netware, tá vendo? Essas áreas aqui, essas palavras aqui, são todos programas ou sistemas operacionais ou ambientes que permitem a pessoa, né, o usuário, interagir com a informática, com a rede, com a comunicação. Então, nessa área aqui, a gente trabalha demais, né? Ou seja, eu estou dando aula para vocês agora, usando o Zoom e o navegador, eu estou aqui, eu estou nessa camada aqui. É claro que isso aqui não trabalha isolado, né, gente? Ou seja, a camada de aplicação, quando eu mando o meu áudio para vocês, ela não pula todas essas etapas para mandar para a camada física. Isso não existe. O que existe aqui é uma comunicação entre camadas, né, ó, até a gente chegar aqui embaixo, nesse nível, tá bom? E no meio desse caminho todo, nós teremos N protocolos, né? O FTP, o NFS, o SNMP, o RIP, o TCP, o UDP, o IPX, tá vendo? Então aqui nós temos inúmeros protocolos. Essa imagem aqui, ela mostra para vocês uma série de informações, tá, gente? Ela mostra nomes de protocolos. Então, por exemplo, ó, SNMP é nome de protocolo. SMB é nome de protocolo. X Windows não é nome de protocolo. NetWare não é nome de protocolo, tá? Isso aqui seria uma espécie de plataforma, seria uma espécie de arquitetura de como o sistema opera dentro de um modelo, tá bom? A palavra session, a palavra transporte, né, a palavra network, nesse sentido aqui, ó, não é nome de, né, um protocolo específico. É nome de camada dentro do nosso estudo de redes, né? É nome de camada. Essa palavra aqui, ó, IEEE 802.3, não é exatamente um protocolo, não é um sistema, é sim uma tecnologia de comunicação de redes. Você pode até chamar de arquitetura. A palavra aqui, ó, token ring, também vai nessa mesma ideia, tá bom? Não é o nome de um sistema operacional, não é nome de um protocolo e não é nome de uma camada. É o nome, sim, de uma tecnologia, né, de um arranjo de rede, onde obedece um padrão 802.5, tá bom? Então, eu estou passando essa imagem para vocês porque estou preparando vocês para conhecimento do curso de redes, né, para vocês poderem montar rede, para vocês poderem fazer configuração de rede, configurar roteador, resolver problemas de internet e aí trabalhar na cabeça de vocês essa ideia, né, esse conceito de uma visão ampla, de uma visão geral.
tá bom? É claro que o nosso curso tem apenas 40 horas, tá, gente? Então, não vai dar para a gente, né, desenvolver todo um grande potencial em redes, mas eu espero sim dar uma boa base para vocês. Então, essa imagem vai estar aqui no nosso, na nossa aula de hoje. Eu já mandei essa imagem para vocês, reflitam sobre ela, vão separando cada bloco de informações que nós estamos estudando, tá bom? Para que as coisas comecem a clarear na cabeça de vocês, para que as coisas comecem a ter uma referência clara para vocês. A aula de hoje, eu programei a aula para não voltarmos numa segunda aula, tá bom, gente? Estou passando para vocês e estou falando bem pausado, mas caso vocês queiram perguntar algo, me interromper, fique à vontade. Mas não pretendo voltar num segundo horário, então eu vou tentar fechar em 30, 40 minutos, tá bom? E aí eu preparei esse material para vocês, tá? Ou seja, ó, comunicação de redes ocorre, gente, de forma física e é da forma de software abstrato, tá bom? E aí, para que a gente vá entendendo, né, os nomes das coisas, quem é quem, eu separei aqui para vocês dispositivos físicos, aparelhos, tá bom? Então isso aqui existe fisicamente, ou seja, ó, existe um aparelho chamado modem, existe um aparelho chamado switch, existe um aparelho chamado roteador, tá? Esses aparelhos, eles são fabricados, eles têm nome, eles têm modelo, e é claro que eles têm função, tá bom? Então eu vou mostrar uma imagem aqui que eu separei na internet para vocês, tá? Desses aparelhos. Por exemplo, o hub, né? O que que é o hub? Como é que ele é, professor? O hub e o switch, eles se parecem fisicamente. Então, ó, essa imagem aqui é de switch, tá vendo? Ó? Então, essas imagens que eu separei agora aqui da web é de switch. E essa outra imagem, em tese, seria um hub. Mas reparem que visualmente eles se parecem, tá bom? Então, a diferença, a gente está no funcionamento, na eletrônica de como eles trabalham os sinais, tá bom? De forma rápida, tá? Aqui na nossa aula online, né? De forma rápida, o Hub ele procura localizar, né, a comunicação entre dois computadores, procurando esse computador na área que está conectada, na rede qual ele está conectado. Então ele procura máquina por máquina até ele encontrar o destino, né? Então ele sai de um ponto, que é a origem, vai até outro ponto, que é o destino, mas ele não consegue identificar isso de forma rápida, de forma direta, de forma objetiva. Ou seja, o que ele faz é ficar procurando de porta em porta, na realidade, de computador em computador, tá vendo aqui essa imagem aqui, ó, de computador em computador, até ele achar o destino. Como é que ele encontra o destino, professor? Toda a comunicação em rede, ela é identificada por nome, ou por número de IP, ou por endereço físico, tá certo? O switch, ele não trabalha dessa forma. Ele trabalha conseguindo identificar aonde cada computador está conectado nele. Mas para isso, quando a máquina é ligada, ele faz um registro daquela identificação da máquina, ele identifica qual porta ela está conectada. Então, quando um computador chama determinado computador, ele tem uma lista, um índice, e ele vai direto àquela máquina. Então, o switch é muito eficiente, né? Ele é bem mais eficiente que o hub, e o switch nós usamos hoje em dia com muita frequência. Os hubs a gente não usa tanto, né? Eles perderam espaço. E aí, voltando para as imagens que eu tinha mostrado para vocês, eu separei mais duas imagens. Uma é do roteador, perdão, uma é do roteador, né? E a outra do modem. Então, roteador é o que vocês têm na casa de vocês, para quem está aí usando sistemas de operadoras, tá? Mas nós temos uma mistura, tá, gente? Muitos roteadores, eles são roteadores e modem ao mesmo tempo. Mas existe diferença entre o que é um roteador e o que é um modem, tá? Então, essa imagem, por exemplo, aqui, ó, essa imagem aqui, ó, ela é um modem, essa imagem é um modem, tá? Um modem, tecnicamente falando, ele faz só comunicação direta em rede. Perdão, um roteador, tá, gente? Um roteador, ele faz comunicação direta de rede entre máquina e máquina. Quando você usa a palavra modem, tá? É um aparelho que ele faz a comunicação, tá? Entre máquina e máquina, mas ele faz através de sistemas de comunicação, de transmissão, usando outras tecnologias. No caso, a linha telefônica, e aí envolve, então, outros protocolos, outros sistemas de comunicação nessa transmissão de dados. Então, por exemplo, ó,
esse aqui, ó, seria um modem aqui, ó, vamos apontar, ó, esse aqui é um modem, tá vendo, ó? Então, o modem, ó, esse aqui é um modem. Então, o modem, a priori, ele permite a ligação de uma linha telefônica nele. Então, por ser uma linha telefônica, né, não é uma comunicação direta rede a rede, né, de computador. É sim rede a rede de comunicação, mas não é exatamente como é o roteador, tá? Então, o roteador é um aparelho de redes de computadores que permite a comunicação entre computadores e até entre redes. Mas quando você fala modem, tal, aí quando você fala modem, aí esse modem vem de modular e demodular um sinal, uma informação, tá? Então, na nossa parte do curso aqui, ó, eu separei, né, esses nomes para deixar claro para vocês que quando eu falo roteador, quando eu falo switch, modem, basicamente estamos falando de um aparelho, de uma forma de comunicação deste aparelho, tá bom? E aí, é claro, ao longo do curso, vocês vão manusear esses aparelhos. Ao longo do curso, vocês vão manusear em sala de aula o switch e vocês vão manusear muito o roteador, de forma prática, tá bom, gente? Pessoal, e a parte de baixo aqui desta aula, eu deixei então o que nós vamos, que é objeto de estudo nosso, que eu já tinha comentado com vocês em aula anterior, que é o TCP/IP. Ele é um protocolo de comunicação, né? Então, TCP é Transmission Control Protocol, que vem da ideia de protocolo de controle de transmissão de dados, tá bom? Tá aqui, então, em português para vocês. E o IP aqui, ele na verdade é um outro protocolo, que na prática é um protocolo de internet. E o protocolo de internet, ele visa, tal, ele visa fazer a identificação de máquinas que estão se comunicando dentro desta rede, tá bom? O TCP/IP, eles não trabalham de forma totalmente isolada, eles têm protocolos que os auxiliam no seu funcionamento, tá bom? E aí, dois deles, né, duas controladores de sistemas deles, que é fundamental para nós, eu destaquei aqui também, que é o DHCP e o DNS. Esses dois elementos a gente vai trabalhar também na nossa aula. Inclusive, o DHCP a gente vai trabalhar com ele aqui no roteador, tá? Então, vai existir uma ligação muito forte aqui, ó, entre esses três elementos aqui, ó, e o nosso roteador. Qual roteador, professor? Qualquer um. Praticamente todos os roteadores hoje, eles trabalham dentro do protocolo TCP/IP. Naturalmente, inclusive o meu aqui da minha casa, o de vocês da casa de vocês aí, tá bom? O motivo para isso, tá, gente? A explicação para isso é bem simples, tá? Eu vou explicar, eu vou comentar agora, mas é muito importante que vocês reflitam isso ao longo do nosso curso. Toda conexão de internet hoje, tá? Qualquer dispositivo que se conecte à internet, qualquer sistema que vá utilizar a internet, isso só é possível se eles utilizarem o protocolo TCP/IP, tá bom? Então, por isso que todos os roteadores hoje, eles trabalham o protocolo TCP/IP. Tá? E o que eles fazem, professor? Então, eles permitem, né, ó, um controle de transmissão de dados, né, esse protocolo, e eles permitem total identificação, tá bom? Com relação ao DHCP e DNS, eu vou comentar agora aqui com vocês, mas eles serão objetos de estudo nas nossas próximas aulas, tá? Então, na semana que vem nós não teremos uma aula online, mas na outra eu vou entrar com esse assunto aqui para vocês e eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador como que ele se diz, né, como é que a gente usa ele aqui, tá bom? O DHCP, pessoal, ele tem a função, então, de fazer o seguinte, ó, ele vai distribuir e vai gerenciar, tá, o número de IP para cada conexão de rede, tá? O número de IP aqui, eu gostaria que vocês entendessem como uma espécie de identificação lógica daquele computador, tá bom? Porque o DHCP, ele não identifica a pessoa, ele identifica a máquina, o computador. O computador, o smartphone, o notebook, qualquer aparelho conectado em rede precisa ter um número de IP, né? O que é o número de IP, professor? É o número que identifica ele na rede TCP/IP, tá bom? Esse. Professor, Oi, pode perguntar. então, mas só que o IP, ele é feito pelo provedor, né? Então, legal. O número de IP, pessoal,
por exemplo, eu estou conectado com vocês agora porque estou na internet e o meu número de IP, quem me forneceu esse número hoje é o provedor de internet, sim, tá? Então a minha operadora me deu o número de IP. Mas se eu for mostrar o meu número de IP para vocês agora, e eu poderia mostrar o meu número de IP da minha máquina, que eu estou usando um notebook, o meu número de IP, ele foi entregue pelo roteador. Tá bom, gente? Ó, então, o meu número de IP nesse momento, do meu computador aqui, ó, ele foi entregue pelo roteador. E por que isso? Se não ficar claro agora, gente, esse assunto a gente vai voltar na aula que vem, tá bom? Por que isso, pessoal? Porque, na verdade, o número de IP que vem do meu provedor, ele está entrando no meu roteador. Então, o meu roteador, ele se conecta à internet com esse IP do provedor, e o meu roteador, ele tem um IP da rede LAN, da rede LAN, e é esse IP que eu estou usando. Então, eu poderia mostrar para vocês o meu IP, e o meu IP, ele com certeza é o IP da LAN, né? De quem, professor? Do roteador que eu estou usando aqui, né? E qual é o IP do meu roteador? Aí sim, gente, ó, o IP do meu roteador, que é entregue pelo provedor de internet, é o IP que eu estou usando na rede WAN, tá bom? Eu vou pedir desculpa aqui se para algum aluno ainda não está muito claro, então vamos deixar registrado que eu vou pedir para você na próxima aula, eu vou gravar essa imagem aqui e a gente volta essa imagem e discute isso, tá bom? Para alguns alunos que captaram muito bem a ideia do que é uma WAN, do que é uma LAN, né, e já está começando a entender o papel do roteador, talvez isso fique um pouquinho mais claro. Mas para os que não estão, né, entendendo toda a ideia aqui, fica tranquilo, isso a gente vai discutir bastante. Mas é sim, tá? Então, assim, o número de IP que eu uso na internet é o provedor que entrega, tá? Mas o da minha máquina aqui, se eu fosse olhar agora, é do meu roteador. E isso possivelmente é o que está acontecendo com vocês agora também, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, para quem está assistindo a minha aula no smartphone, se você olhar o seu número de IP aí, esse número de IP seu, ele vai ser da sua internet somente se você estiver usando o sinal da sua operadora, direto da sua conta. Por exemplo, vou citar alguns nomes daqui, tá bom? Por exemplo, da TIM, da Claro ou da Vivo Oi. Se você tiver essa operadora aí da sua, né, um pacote seu de dados de internet, então esse IP que você está usando, ele é sim da internet. Se você falar para mim que você está usando o IP do Wi-Fi da sua casa, então possivelmente esse IP do Wi-Fi da sua casa, ele está vindo do roteador. E aí esse cenário, ele é igualzinho o meu aqui. Tudo bem? Então, não sei se ficou muito claro isso, mas é bem assim que funciona. E aí essa ideia a gente procura deixá-la mais clara ao longo das nossas aulas aí. Pessoal, mais alguma pergunta antes de eu continuar? Podem perguntar, gente. Tá, joia? Eu vou continuar então, beleza? Bom, gente, ó, é assim, o papel do DHCP aqui é apoiar o protocolo TCP/IP no seguinte, dessa ideia de número de IP. Ou seja, ó, não é possível, não pode ter uma máquina conectada à rede sem número de IP. Isso tecnicamente não existe, tá bom? Então, existe né, um protocolo que cuida disso, que é esse protocolo DHCP. Se nós voltarmos ao conceito da palavra protocolo, então a gente vai perceber que o DHCP ele controla isso, ou seja, para ele toda máquina tem que ter IP, os IPs não podem, né, ou não poderiam ser repetidos dentro de uma mesma rede, tá vendo? E se uma máquina já tiver IP, ele vai ter que entender essa ideia e gerenciar esse sinal. Então, o DHCP ele faz esse trabalho. Lembrando que no caso do DHCP, gente, ele não é exatamente uma máquina, ele é um protocolo. Portanto, a gente está falando de um software, de um arquivo, de uma configuração que a gente vai fazer no nosso programa, no Windows, no Linux, no Android, no iOS, tá bom? E se você falar para mim assim, professor, mas eu não configurei nada no meu iOS, não configurei nada no meu Android, é porque o seu aparelho já está configurado para receber esse número automaticamente. Por isso que você não teve que fazer nada, tá bom? O nosso computador também, o nosso sistema Windows, geralmente ele está configurado para fazer essa comunicação automática, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês na aula seguinte
que isso pode ser modificado, que isso pode ser monitorado também. Gente, o papel do DNS é muito interessante, ó. Tá aqui em inglês, Domain Name System, né? Sistemas de nomes de domínios, tá bom? Você pode dizer que o DNS ele é um serviço de nomes de domínios, tá bom? Ou um servidor, né, de nomes e domínios. É, a questão do DNS é o seguinte, gente, ó. Todo computador ele tem um nome na rede. Então, assim, além do número de IP, né, ó, o computador, o dispositivo, ele tem um nome, tá bom? Esse nome, gente, pode ser mudado, pode ser alterado, tá bom? Então, por exemplo, ó, o nome do meu computador aqui, eu vou colocar Orlando, eu poderia colocar professor, eu poderia colocar TI, eu poderia colocar aula. Então, se nós ligássemos os nossos computadores numa rede agora, quando você chamasse o computador TI, seria o meu computador. Vamos supor aqui que nós temos aqui então vários alunos na sala de aula, e aí o Matheus Andrade, ele pega o computador dele e também coloca o nome de TI, e a gente está todo mundo conectado na mesma rede, tá? Agora, conectado na mesma rede, pessoal, com um roteador, tá? Não pela internet, tá bom? Porque pela internet, cada pessoa tem um IP diferente. Quando eu falo na rede, a nossa rede também teremos IP diferente. Tá? E aí, o Matheus, ele coloca lá o nome do computador dele como TI, tá? O que vai acontecer aqui, gente, é uma confusão que pode acontecer, porque o DNS está percebendo que tem duas máquinas com números de IPs diferentes, mas que o nome é igual. Então, ele vai questionar aqui, ele vai levantar isso aqui como sendo um problema, tá bom? E ele vai questionar, dizendo que existe um conflito de máquinas com o mesmo nome ou mesma identificação. Então, na prática, uma máquina pode se chamar TI, tá bom? Ó, uma máquina pode se chamar TI, a outra não. A outra teria que ser TI2, poderia ser TI2, poderia ser TI1, tá? Mas só TI não poderia ser, tá bom? Então, isso por quê? Porque o princípio de rede, qual é, gente? Computadores que estão conectados a uma mesma rede precisam ter identificação diferente, não pode ser igual, tá bom? Esse é o conteúdo da aula que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, ou seja, começar a trabalhar a ideia para vocês dos aparelhos, né, das funções deles, principalmente do switch, do roteador, que é o que nós mais vamos usar no nosso curso, que é o que os provedores de internet utilizam. Existem milhões de roteadores e switches funcionando agora, e trabalhar muito com vocês a ideia do protocolo TCP/IP, tá bom? Eu tenho alguma pergunta em sala de aula, gente? Não tenho? Tá bom. Eu vou apresentar aqui então a atividade para vocês da semana e aí depois, sobrando tempo, eu volto para a aula, tá bom? Então, assim, ó, eu vou dar um print depois nessa imagem aqui. Essa aqui é a próxima atividade para vocês fazerem, para me entregarem. Aí vocês terão um tempo mais longo, né? Porque não vai ser só para a semana que vem. Esse trabalho vai ser para a outra semana. Eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa da mesma forma como vocês fizeram com as camadas, tá bom? Só que nesse caso vocês vão pesquisar sobre protocolos, tá? E aí, gente, ó, vocês vão pesquisar o protocolo chamado NetBEUI, tá bom? Ok? O protocolo NetBEUI, vocês vão pesquisar o quê? Né, ó? Qual é a característica desse protocolo? Né? Quando é que ele foi usado? Né? Por quem é que ele foi usado? Qual foi a empresa que usou esse protocolo? Qual foi o ano? Qual foi o sistema operacional que usou esse protocolo? Tá bom? Isso aqui é importante a título de conhecimento de vocês formarem uma opinião sobre esse nosso ambiente de redes de computadores. E o outro protocolo é o IPX-SPX, tá bom? Onde vocês vão fazer a mesma coisa. Dá uma pesquisada lá na internet, vocês vão achar esses protocolos com uma certa facilidade, tá, pessoal? E aí você vai descrever, né, as características do protocolo IPX-SPX, as suas propriedades, né, em que momento ele foi usado, né, nesse período todo, ou se ele ainda é usado, se ele ainda é usado, em que situação que ele é usado, por qual sistema, por qual empresa ele é usado, tá bom? E aí vocês façam isso no caderno,
façam à mão, tá? Né? Caneta ou lápis, tirem uma foto e manda para mim, tá bom? Então, reforçando a ideia aí, gente, ó, semana que vem, sábado, nós não teremos aula online. De qualquer forma, na sexta-feira ou no sábado eu mando uma mensagem para vocês, só para a gente ficar tranquilos. E aí, no sábado seguinte, nós teremos a nossa aula normal, tá bom? Fazendo aqui uma revisão do que nós falamos na aula de hoje, eu fiz uma apresentação das atividades que vocês entregaram, mas e o foco principal aqui foi eu trabalhar com vocês dois elementos, tá bom? Um elemento físico de redes, que são os aparelhos, né? Eles têm nomes e têm funções. Reparem que eu não entrei em detalhes com vocês aqui, ó. E o conceito abstrato, que são os protocolos, né? Esses protocolos, eles são importantes para nós, porque é eles, sim, que fazem tudo acontecer. Por exemplo, ó, eu vou falar para vocês agora, eu vou falar para o Paulo aqui, para o Rodrigo, para o Wesley, eu vou falar para o Eric, tá? Falar em Eric aqui, ó, lembrando que eu tenho dois Erics, tá? Então procurem na atividade de vocês passarem para mim o sobrenome, tá bom? E quando vocês colocarem lá na aula de hoje, gente, lá no nosso grupo WhatsApp, né? Ó, Eric presente, o Eric, se não tiver lá registrado o seu sobrenome no seu celular, por favor, coloca seu nome e sobrenome, tá bom? Então, lá no nosso grupo do WhatsApp, façam assim, ó, Guilherme presente, Cauê presente, Matheus Andrade presente, no caso aqui, Eric presente, tá bom? Gente, ó, então voltando aqui, ó, no caso aqui para vocês, a gente vai ter aqui essa questão do abstrato, né? Ó. O TCP, IP, o DHCP, DNS, a gente está falando de algo que fisicamente não é possível ser tocado, tá bom, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês, é o seu WhatsApp. Você não toca no seu WhatsApp, você toca no seu smartphone, você toca no teclado, você toca na tela do seu smartphone. No WhatsApp em si você não toca, você usa o WhatsApp, você usa o Zoom na nossa aula. Então, essa ideia de DHCP, DNS, TCP, IP é esse conceito, tá? Esse conceito abstrato, tá bom? Mas qual é a importância deles? Vamos ver se eu ajudo vocês, ó. Nesse momento eu estou usando o meu computador com o Windows 10. Eu estou usando aqui o PowerPoint para dar aula, estou usando o Zoom. Vocês estão assistindo a minha aula, alguns alunos estão usando o iPhone. Quem está usando o iPhone está usando o sistema operacional do iPhone. Quem está usando o Android está usando o sistema operacional do Android. E quem está usando o computador está usando o sistema operacional do computador, o Windows, né? Então, mas esses equipamentos e esses programas, eles não é possível sozinho trocar informações, se comunicarem, né? Por trás desses equipamentos e sistemas operacionais, existe uma tecnologia de rede fazendo essa comunicação acontecer. Essa tecnologia de rede, gente, né, ela tem como parte esse conceito aqui, ó, dos protocolos, tá bom? No nosso caso, do TCP/IP, como também do trabalho que vocês me entregaram na aula passada, que foram as classes, né? Que vocês fizeram o trabalho da classe física e da classe de enlace. Tá vendo? Então, se a gente começar a pensar desta forma, a gente começa a enxergar redes de computadores de uma forma diferente, né? Com um olhar técnico, tá bom? E é isso que eu quero trabalhar na cabeça de vocês. É isso que eu quero fazer, essa transformação de conhecimento com vocês, tá bom? Bom, pessoal, o nosso horário aqui está vencendo mais por conta do tempo do Zoom, tá? Eu até poderia chamar vocês para a gente continuar nossa sequência de aula, mas o conteúdo que eu preparei para hoje foi esse, e para mim tá bom, como eu falei, no online eu não quero ficar passando muita coisa, mostrando muita coisa, porque só ficar olhando é um pouco chato se não tiver uma interação, né, mais ativa, tal. Então, por isso eu vou finalizar nossa aula aqui, tá bom? Antes disso, tem mais um minutinho. Se alguém quiser perguntar algo, dá para me responder. Alguma dúvida aí, pessoal? Ok. Paulo, alguma dúvida? Rodrigo? Érica, alguma pergunta? Ninguém tem dúvida, pessoal? Certo. Então, gente, eu vou fazer assim, ó, vou finalizar a aula aqui, eu estou olhando aqui no chat, ninguém
perguntou nada, né? Ninguém postou dúvida. Então, eu vou finalizar a aula aqui. Essa aula ela foi gravada. Assim que possível, eu vou disponibilizar ela para vocês. E aí eu também vou enviar o trabalho para vocês, tá bom? Então, obrigado aí, um bom final de semana para vocês aí e se cuidem, tá bom? Ok? Não esqueçam de ir lá no grupo nosso colocar a presença de vocês lá. Tá joia, gente? Até mais, pessoal.